Oi, gente, tudo bem? Hoje eu vim falar com vocês de organização. E por que que eu vim falar de organização? Porque todo mundo ficou em polvorosa da última vez que eu falei sobre arrumar a casa. O pessoal falou pra mim: "Não, porque eu não consigo organizar minha casa". Teve gente que já abraçou a bagunça e falou: "Não, porque eu vivo na bagunça mesmo e é isso aí". Então, eu vim aqui dar umas dicas de decoração e de organização, tá? Para vocês deixarem a casa de vocês mais organizada e para manter ela organizada, tá bom? E aí, eu vou lançar o desafio para vocês. Se vocês acham que a bagunça de vocês não tem jeito, tentem usar essas dicas e aí vocês venham falar para mim qual foi o resultado, tá bom? Bom, a primeira coisa que a gente precisa fazer quando a gente quer se organizar é fazer uma bela de uma faxina, tá? Então é aquela faxina boa, que a gente vai pegar tudo que a gente tem em casa e vai ver tudo que a gente quer, que a gente não quer, que a gente precisa, que não precisa. E aí, eu quero que você se livre de todas essas coisas que não têm utilidade para você através da doação, tá? Coisas que estão em boas condições podem ser doadas para pessoas que estão precisando. E não significa que uma coisa não é útil para você, ela não vai ser útil para mais ninguém. Isso é sempre muito importante e o pensamento reverso é a mesma coisa. Não significa que porque uma coisa é útil, que ela vai ser útil especificamente para o seu estilo de vida e para a sua rotina. Então, é sempre bom a gente pensar isso com relação a cada coisa que a gente olhar, tá bom? Outra coisa que é muito importante é você ter coisas que cabem na sua casa. Então, livre-se de coisas que são muito espaçosas, que você não sabe o que fazer com elas, tá? Por quê? Porque essas coisas acabam sendo disruptivas no seu espaço. Sabe aquele berimbau que você trouxe da Bahia e você se arrependeu na hora que você pisou no aeroporto chegando em casa? É exatamente isso. Esse tipo de coisa não tem um lugar específico, não é uma coisa que você gosta, que você quer, que você precisa, e você provavelmente deixa ele lá acumulando poeira, né? Então, vamos se livrar também dessas coisas. Outras coisas que não cabem nos nossos apartamentos e casas são, por exemplo, móveis muito grandes. Às vezes uma pessoa passou em frente o móvel e deu para você, mas esse móvel pode estar atrapalhando o seu acesso e parecendo que o seu ambiente está muito mais lotado do que ele está de verdade, tá? Outra coisa que a gente precisa pensar, aí puxando também essa noção do móvel, é pensar nos nossos espaços e armazenamentos, tá? Primeiro, o nosso espaço, ele precisa ter bons caminhos, ele não pode ficar muito truncado, porque senão a gente fica com aquela impressão de que tá tudo muito acumulado em casa, tá? Então, lembre-se sempre de deixar caminhos com pelo menos 60 centímetros de largura, para você não ficar se debatendo também e achando aqueles roxos misteriosos que a gente nunca sabe de onde veio. Ele veio do seu caminho com menos de 60 centímetros, eu tenho certeza. O ideal é a gente fazer um caminho com 80 centímetros de largura. E se você tiver algum familiar ou amigo, um frequentador da sua casa que tem alguma deficiência física, o ideal é que você faça esses caminhos com 1,20 m de largura. Tá? Dessa forma, eles vão poder circular livremente, sem esbarrar em nada, nem precisar de ajuda de ninguém, tá? Beleza, isso feito, pensamos no nosso espaço. Como é que tá o seu armário? Olha dentro do seu armário, você consegue guardar tudo que você tem de uma forma eficiente dentro dele do jeito que ele tá? E às vezes não é o caso de trocar o armário, tá? Você pode reformar ele. Você pode fazer com que ele fique mais eficiente e ainda manter aquela carcaça de fora dele se ela estiver em boas condições. Então, eu sempre dou essa dica de reformar o armário se você achar que você precisa de um armazenamento diferente do que você tem. Porque às vezes você precisa mais de gavetas e menos de prateleiras, às vezes você precisa de um cabideiro. Então, tudo isso são coisas que você precisa considerar na hora de organizar as suas coisas, tá bom? E é exatamente por isso que essas coisas têm que vir logo depois daquela super faxina que você fez. Porque você sabe exatamente tudo que você tem dentro da sua casa e o que você precisa guardar aonde, ok? Bom, vamos para o passo seguinte. Cada coisa tem que estar no seu lugar, tá? Isso é uma coisa muito importante, gente. A gente usando essas duas informações que a gente pegou ali, com a faxina e com os nossos espaços de armazenamento, a gente pode encontrar um lugar específico para cada coisa que a gente tem.
A coisa ideal para se fazer nesse caso é setorizar, encontrar categorias para cada coisa que a gente tem, acumular ali as coisas da categoria e colocar em um lugar só. Porque assim a gente não esquece onde estão as coisas e a gente tem mais facilidade para armazenar elas, tá? Quando as coisas têm o seu lugar específico, você tem um micro prazer ali toda vez que você vai guardar ela. Por quê? Porque você sabe que a sua casa tá bonita e organizada e que você tem um lugar específico para colocar aquilo. Agora, a maioria das bagunças que a gente vê por aí são de pessoas que não sabem aonde colocar as coisas. Eu, por exemplo, tenho uma bacia do não sei. Eu tenho uma bacia que fica do lado da minha escrivaninha aqui, assim, com um monte de coisa que eu não sei onde colocar. E todo dia eu pego uma dessas coisas e eu encontro o lugar certo dela. E isso é o meu jeito de resolver a minha bagunça, tá? E funciona super bem pra mim. O importante é você saber que cada coisa tá no seu lugar certinho, para você poder saber onde devolver essas coisas depois de usar, tá? Outra coisa que é muito importante é a gente comprar consciente, tá, gente? E aí, eu sempre proponho que a gente faça 4 perguntas, né? O pessoal normalmente fala que são 3, né? Eu posso, eu preciso e eu quero. Pois eu coloco a quarta, que é eu tenho aonde pôr. Bom, a primeira coisa, se você quer, ótimo. Agora pensa se você quer de verdade. Não é só um impulso, não é uma moda que você tá querendo seguir, que você nem gosta de verdade. Isso aconteceu muito há um tempo atrás com o pessoal comprando um metal rosé. Vários clientes meus falaram que eles queriam aqueles metais rosé e eles se arrependeram profundamente depois de um tempo, porque eles falaram: "Ai, eu tô enjoado, acho que eu não gostava muito disso". Então, pense 2 vezes quando você achar que você quer alguma coisa. Pense se não é só um impulso, tá? Se você pensar em precisar alguma coisa, as pessoas normalmente falam pra mim: olha, mas a gente não precisa de decoração. Precisa sim, a gente precisa de um ambiente bonito, a gente precisa de um ambiente agradável. Agora, o que a gente precisa refletir é se essa decoração, ela realmente tem um lugar para ir, né? Se você precisa dessa decoração dentro do seu ambiente e se ela combina com o seu ambiente, com a sua paleta de cores, com o estilo que você tem na sua casa, tá bom? Outra pergunta que a gente faz é o você pode. E o você pode, nesse caso, não é só financeiramente, tá, gente? A gente precisa pensar também nas pessoas que convivem com a gente dentro daquele ambiente, se a gente tem bicho, por quê? Se você for comprar uma planta, você precisa pensar se você pode comprar essa planta, porque ela pode ser tóxica. Então, esse tipo de raciocínio também cabe aí dentro do pode. Não é só dinheiro, mas também pensar se por acaso vai causar alergia em alguém, vai ser tóxico para o seu bichinho, ou você tem uma criança que pode colocar na boca e vai ser tóxico para ela. Essas coisas você sempre precisa ter em mente também dentro do você pode, tá bom? E aí, em seguida, tem a minha pergunta que é: você tem aonde pôr? O ideal é que você sempre tenha um lugar para colocar aquela coisa que você está comprando, ou que você possa abrir espaço para colocar essa coisa, tá? Uma coisa que eu sempre recomendo, principalmente com roupas, é você comprar uma peça e se livrar de outra que você não usa mais. Isso é uma coisa que sempre vai manter o seu armário equilibrado e vai evitar aquele acúmulo que você não consegue ver nada dentro do seu armário, tá? Última coisa que a gente precisa conversar e que é a parte mais fundamental de manter uma casa organizada, tá? São hábitos. Precisamos conservar a nossa casa organizada através de hábitos diários, tá? A primeira coisa que você precisa fazer é lembrar que tirou de um lugar, vai pôr de volta depois de usar. Isso é um hábito comum. É um hábito muito rápido, é uma coisa muito fácil de se fazer e a gente só não faz porque a gente tem preguiça, tá? Então, usou, terminou, devolve no lugar. Isso é uma coisa que é muito importante não só a gente fazer, mas a gente ensinar para os outros. Uma criança aprende por exemplo, gente. Não adianta você falar para ela guardar os brinquedos dela se você não guarda nada que tem na sua casa. Então, cultive esses hábitos dentro da sua família, com todos os seus amigos. Faça disso o seu dia a dia, porque fica muito mais fácil você lidar com essas coisas dessa forma pequenininha do que quando tá tudo acumulado, tá? E aí eu deixo uma outra dica que também é muito interessante e que evita esse acúmulo
acúmulo de bagunça. Reserve 10 minutos do seu dia para organizar a sua casa. Esses 10 minutos já vão fazer uma diferença imensa no seu espaço e vão manter essa organização que você alcançou seguindo as outras dicas, tá bom? Se vocês têm alguma dúvida, vocês podem vir falar comigo. Vai ser um prazer ajudar vocês a se organizar. Beijo, gente. Tchau, tchau.